a treta lá com o Nelson Rubens? O que houve? Eu vou diagnosticar o Nelson Rubens aqui. Isso eu nunca fiz, eu acho que ninguém nunca fez. Eu cresci vendo beijo hétero em novela. Não sofri influência nenhuma. Continuei gay. Eu cresci vendo Seu Ptolomeu. Não virei um CDF. Vem cá, qual é a última fofoca? Qual é o último lance? Porra, você quer mais? Já falei até que eu lambi bolsonarista, gente. Aprendi com Maria Ribeiro o seguinte: até os 30, eu queria que me achassem inteligente. Passei dos 30, agora eu só quero que me achem gostoso. Mas nem isso eu tô conseguindo. Alguém me acha gostoso, gente. Pra poder fazer um OnlyFans. Se eu fosse gay, acho que eu te pegava. Ai, Niso, meu sonho. Tati, trazer marmita. Vestido de Seu Ptolomeu, você ia gostar? Meu Deus do céu. É um fetiche tanto, Não, né? eu fiquei todo molhado, só não disse onde. Olá, humano, bem-vindo a mais um Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Studios. Eu vou pedir pra você, como sempre, tem paciência, por favor, não se irrite, tá? Dá o joinha, compartilhe, se inscreva, comente, se torne membro aqui do nosso canal e curtir é muito importante. Faz isso agora. Fez? 5 pessoas estão recebendo esse vídeo agora. Parece pouco, não é? Mas devagarzinho a gente vai espalhando a palavra. E hoje aqui no nosso Nisológico, a fera do dia, o senhor Fernando Oliveira, Fefito. Eu mesmo. Cara, tava falando com meu pai ontem. 1h você tá no interior de Pernambuco, em Belo Jardim, criança, assistindo a escolinha do professor Raimundo. Você tá aqui. Aí corta 180 graus, você tá em São Paulo com seu Ptolomeu. Olha aí. Quais as chances, gente? A pessoa sai de uma cidade que tava racionando água quando criança, depois tá em São Paulo com um homem que se assistia na TV. Você vê, Sei né? não. Acho que a vida é uma loucura. É uma loucura. Isso aí, você tem absoluta razão, né? A gente deve ser parente, que eu sou Oliveira também, né? Ah, Se bem nossa. que Oliveira, né? Não, no Nordeste todo mundo é Oliveira, Silva, Souza. Mas não duvido, porque seu pai era nordestino, né? Meu pai era de Maranguape, Ceará. Meu pai é de Pernambuco, mas no fim das contas a gente sempre vai descobrir um primo de 3º, 4º grau. Outro dia eu descobri que eu sou primo do Otto, o cantor. Jura? Não sei nem se ele sabe. Otto, você sabia que você é meu primo? Descobri isso outro dia também, é uma loucura. A gente Não, vai e, assim, ó. e em se tratando do meu avô morreu com 90 anos, com um filho de 12, né? E tem um contemporâneo do seu pai, que era primo do meu avô. Ele era o famoso da família. Olha aí. Genival Lacerda. Tá vendo só? Se pá, aí ó. Grande Genival Lacerda. Genival Lacerda era muito figura. Muito. Figuraça. Dançava com o bucho. Ele dançava com... Fefito, eu tenho um presente aqui pra você, na verdade 2, ó. Dá uma olhada nisso aqui, eu quero que você me diga o que você acha disso aqui. É vape. Olha aí. É vape. E meu filho, já fumei muito vape, doido, embalada, mas não fumo mais. Na verdade, isso aí não é um vape. Ah! Eu e minha mulher, Tati, nós temos uma linha de produtos sensuais, né? Que minha mulher, ela é SEX-óloga. E... Ah, não pode falar Não, assim. é melhor não, Entendi, é melhor entendi. não. Então nós temos essa linha, isso aí é um gel. Então você bota ele na boca, ele é comestível, né? Suga, vem um gelzinho gostoso, um é sabor menta, o outro, se eu não me engano, é pêssego, manga, peach. isso, pêssego, manga e cereja. Tá, mas aí eu chupo isso. Pode chupar, pode lubrificar. Posso botar nas coisas. Isso, Que bom que você me avisou, senão eu ia colocar o gelzinho na boca agora, sim, achando que era um vape. Você vai botar na chique. boca, suga e vai pro local que você quiser, Olha, gente, tá? muito chique. Eu Eu tenho muitos locais pra poder que colocar. Maravilha. A gente tem locais. Que maravilha. Beijo, Tati. E o verdinho é de menta e o outro de menta com eu acho que ele tem jambu, que vibra. Ih, E o outro... deixa dormente. Não, ele vibra. Vamos ressignificar o negócio. Parece que o membro tá no primeiro dia de rehab, sabe? Não é chupa que é de uva, é chupa que é de menta, chupa que é de jambu. Gosto. Fefito, não sei se você quer falar sobre isso. Quero. E a treta... Já quer, né? E a treta lá com o Nelson Rubens, o que houve? Ouve. Cara, não, é que assim, as pessoas acham que eu vou sair por menos, assim. Não, ouve sim. Mas é que o Nelson Rubens é uma pessoa tão fora de tempo. Era na Rede TV, né? Na Rede TV. Mas é que ele é tão fora de tempo que acho que até ele entender que é uma treta, acho que já foi. E eu sou uma pessoa ariana e tudo mais. Nossa senhora, meu pai era Áries com ascendente em Áries. Não tinha pra onde fugir. Eu sou Áries com ascendente em Leão.
Nossa senhora, minha mãe era leonina. Personalidade você sabe. forte, né? Muito. Mas eu sou bem trouxa, viu? Ah, é? Por exemplo, eu digo que eu era Satanares. Eu via tudo escuro na minha frente, assim, depois pensava, quando eu brigava, nossa, acho que exagerei, porque fiz isso. Hoje em dia, não, eu sou bem otárias. Por exemplo, quando eu flagrei um dos meus namorados, na época eu tive 3, não ao mesmo tempo, fique claro. Meu último namorado, quando eu flagrei sendo massageado com peach mango por meu amigo, um dos meus melhores amigos que tava de joelho pra ele, na sala da minha casa, eu não quebrei a cara de ninguém. Não, né? Fui super educado. Mas quanto ao Nelson Rubens, eu vou diagnosticá-lo. Só um segundinho, deixa eu te interromper. Massageado de joelho. Ok, já entendi. Boca na botija. Entendi. Boca na botija. Você viu como eu cuidei das palavras pra você? Tá certo, tá certo. Boca na botija. Eu vou diagnosticar o Nelson Rubens aqui. Eu acho que isso eu nunca fiz, eu acho que ninguém nunca fez. O Nelson Rubens é um caso extremo de TDAH. Sei. Eu acho mesmo, tá? E isso não é um demérito nem nada, mas eu acho que ele precisa ser TDAH diagnosticado. todo mundo tem em níveis, né? Mas ele é aquela pessoa que começa a conversar com você, mas conversa sozinho. Você responde, ele já não tá ligado na sua resposta, ele já tá respondendo por si mesmo. Ele não ouve, né? Não. Falando, sabe? É uma loucura. Não sei se também é da idade, ele tem 87, embora tenha um documento com 10 anos a menos. Agrava, né? Ele tem um documento. Ele tem um documento com 10 anos a menos, ele tira 10 anos. Como ele conseguiu isso, assim? Nisso eu não faço a mínima ideia, mas ele tem, porque a gente já investigou. Lá no TV Fama, uma época, ele esqueceu. A gente, mas... Enfim. Ele é um caso de extremo TDAH, então ele não ouve os outros. E ao não ouvir os outros, ele não considera o bem dos outros. Isso mas é um problema. Mas eu não acho nem um pouco confortável estar no meu camarim fechado entre paredes e conseguir, de dentro do meu camarim, ouvir ele berrando nos corredores porque não gostou da cor da camisa. Que além disso tem um toque. Se a gente se apresentasse junto com ele, um programa, eu e você, a gente não poderia estar de preto os dois. Não pode os apresentadores usarem a mesma cor de roupa. Bom, é um critério lá dele, mas que é um critério que eu também não atendia. Bizarro, né? Será que eu sou muito rebelde, muito subversivo? Eu não acho. De verdade. Agora eu fazendo o Nelson Rubens, perguntando e respondendo. Porque de verdade eu me preocupo com o bem-estar dos outros. Acho que tratar todo mundo bem é o mínimo. E ele devia fazer isso. Sim, realmente é o mínimo. Você não precisa ser fofo ao extremo. Você não precisa ser, né? Mas no mínimo você tem que tratar a pessoa com dignidade, né? Só de denúncia no RH foram 7 esse ano, né? Jura? Tanto que quando, na nossa última discussão, foi um dia depois saiu uma matéria da Folha falando que tinha 7 denúncias de RH contra ele. E aí o que me deixa mais chocado no estudo é que, assim, você tem um apresentador que tá literalmente berrando com os outros e maltratando todo mundo. Isso é horrível, cara. Eu odeio trabalhar E você assim. tem um apresentador que tá literalmente defendendo essas pessoas, porque tem um jogo de poder, né? Se você é apresentador, é óbvio que dentro daquela engrenagem você vai ter mais poder do que um operador de áudio, do que uma camareira. Tem toda uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia, coisa que eu não acredito. Pra mim, todas as relações têm que ser horizontais. Concordo 100%. Mas o Nelson, além de coisas que eu não me sinto confortável de falar, porque se esse celular aqui caísse em mãos públicas, meu filho, não sobrava pedra sobre pedra. E eu não tô nem falando de coisas que eu recebia, print, coisa, que dizia WhatsApp de conversa, print, é coisa mesmo, assim, que eu já recebi aqui dele. Mas assim... Não me mata de curiosidade. eu te mostro depois. Mas desde que eu cheguei lá, eu já achei muito estranho o modo como ele agia. Quando você tem um carro... Agora ele parou de dirigir, finalmente. Mas quando você tem um carro, que você tem um estacionamento numa emissora, acho que com um monte de vagas, e você faz questão de parar na vaga de deficientes, porque você pode... Acho que isso diz muito sobre você. Cara, diz muito, né? Porque isso é uma sacanagem de respeito. Né? E é uma multa alta, viu? Não digo lá porque é um lugar privado. Mas se você faz isso na rua... Cara, acho que é 400 conto uma multa se você parar. E as pessoas pediam pra não fazer isso. Mas ele é um medalhão, ele pode. Eu acho que ele é o último de uma geração. Né? Eu acho até graça. Eu não consigo sentir raiva, por incrível que pareça. Eu não consigo... Que bom. E ele meio...
Eu não vou usar a palavra cínico, porque eu acho que é uma palavra pesada, mas eu acho que ele é meio sarcástico com isso. É meio sonso, né? Sonso, outro dia me mandou um beijo, dizendo que era meu amigo e que eu estaria sempre de parabéns. Não sou seu amigo, nada, como se nada tivesse acontecido. Exato, não sou seu amigo. Mas posso falar, eu já ficava assim... Eu fico aliviado de ter trazido à tona esse assunto. E não fico falando muito sobre Nelson Rubens nem nada. Mas eu fico aliviado, sabe por quê? Porque eu ficava pensando, meu Deus do céu, no dia que eu tiver que acontecer alguma coisa, que eu tiver que dar depoimento sobre Nelson Rubens, eu não consigo mentir. Você tá fazendo isso aqui exatamente, né? Eu não consigo mentir. Então, assim, já tá posto. Ninguém precisa catar depoimento meu sobre nada. Se ele levar uma topada e ganhar um calo, eu não preciso falar sobre. E aí, dele dando uma topada e criando um calo, pode até justificar ele parar na vaga de pessoa com deficiência, né? Pois é. Né? Exatamente. Talvez ele faça isso porque ele já sabe que a cabeça dele não é muito boa, né? Então, ele deve se considerar talvez uma pessoa com deficiência não só mental. ele sabe, todos sabem. E agora é ótimo também. Ele agora não dirige mais. Ai, gente, eu sou muito fofoqueiro. Mas é que eu gosto... Você vive disso, né? É que eu... Pior que não, menino. Quer dizer, vivo. Mas pior que eu cago pra vida dos outros. Eu tenho uma preguiça, mas essas histórias dele são tão folclóricas que eu gosto de falar. Agora ele anda de Uber, porque o carro dele quebrou. Inclusive, ganhou um processo por causa disso também. Dei um Google. Aí... Às vezes eu pegava Uber, porque eu tinha um contrato que a emissora tinha que pagar meu transporte. Às vezes eu pegava e os motoristas ficavam assim aliviados. Ufa, achei que era o Nelson Rubens de novo. Eu, por quê? Pegava pra ir pra casa, pedia pra parar no supermercado, tive que esperar 40 minutos. Nossa Parava Senhora. pra parar pedia pra parar na farmácia, tive que esperar não sei quanto tempo. Aí um outro, ele me obrigou a subir na casa dele pra carregar coisa. Meu Deus do céu, Sabe o que acontece? Que coisa é essa? É uma loucura. Tem pessoas, eu trabalho nesse ramo há 50 anos, né? Tem pessoas que atingem um certo patamar de fama, de respeito, que vivem num mundo paralelo. É mesmo. Eles acham que... Tá todo mundo à disposição Tá todo mundo à disposição, que as pessoas têm que fazer o que eles querem, e trata mal gente, normalmente gente hierarquicamente mais baixo, né? Trata mal a camareira, o maquiador, mas o diretor, bajula e tal, né? Isso acontece demais, as pessoas piram, literalmente, com sucesso. Eu confesso que eu dei umas belas carraspanas no Nelson, mas o TDAH dele não permitia ele processar isso. E ao mesmo tempo... Às vezes eu caía na risada. Às vezes eu não conseguia. O assim. TDAH dele já devia estar tão cheio que ele ia... Então. Talvez ele precise de um ele ia... THC pra poder baixar o TDAH, aquele que vai todo nas siglas. Mas eu, de verdade, caía na risada às vezes. Porque é coisa tão surreal que aí quando você vê, você não tá acreditando no que você tá vivendo, você tá achando graça. É muito surreal mesmo. Eu sou muito amigo da Lisa Gomes. Eu amo a Lisa. A Lisa é demais, né? Gosto muito dela. E a Lisa é uma desbravadora. Sim. Incrível. Sabe muito sobre a história LGBT do país. Eu tive a sorte de, na minha vida, cruzar com pessoas que me mudaram o olhar. Eu apresentei o primeiro programa LGBT da TV aberta. Chamava Estação Plural, na TV Brasil. E eu apresentava com uma lésbica preta e uma travesti preta. E elas mudaram o modo como eu enxergava a vida. Porque, você chega lá, uma gay branca que não teve as mesmas vivências, quando você vai ouvindo as vivências delas, você aprende muito e muda radicalmente o modo que você encara o mundo. A Lisa é a mesma coisa, assim. Eu tenho certeza que a Lisa move placas tectônicas onde quer que ela chegue. E sem precisar fazer nada. Só por existir, porque a Lisa é alguém que vai ser olhada lá na frente e vão ver, sim, essa mulher trans fazendo o que muita mulher trans não tinha oportunidade de fazer nessa época. Ela é demais. E bom que está mudando. E o marido dela é um fofo. O Paulo, o príncipe, né? Ele é muito querido. Muito. Ele é demais, cara. Muito. E que coragem, assim, porque você assumir uma relação no Brasil... Com uma trans, né? Eu acho que nos últimos anos isso mudou bastante, com toda certeza, mas mesmo assim a gente vive num país conservador hipócrita, né? Ainda bem que a gente cria nossas bolhas, nossas redes de apoio, né? Eu sou muito sortudo, e posso dizer isso de boca cheia, por ter amigos e amigas transexuais e não binários. Porque são pessoas que trazem experiências de vida
muito distintas e me ensinam muito sobre a vida. Eu perdi, um dos meus melhores amigos eu perdi, era um homem trans, me ensinou muito, muito sobre a vida também. Então, e eu não tô falando aqui quando eu falo, eu sou muito sortudo por isso, como se estivesse contando letrinha do alfabeto, ou como se eu quisesse impor um pronome neutro. Porque hoje em dia, quando a gente fala disso, parece que vira uma agenda política, mas é uma agenda política de um outro jeito. É uma agenda política de existência. O Foucault dizia que tudo é político, né? E aí, Concordo. E eu concordo plenamente e digo mais, em homenagem a Tati, eu vou dizer isso. Até meu orgasmo é político. Porque é o orgasmo de uma bicha nordestina, magricela, afeminada, entendeu? Que vai muito além. E a existência da Lisa, da Mel, da Ellen e de tantas outras pessoas é extremamente política e fundamental. Você vê, por exemplo, a Parada, né? Que eu adoro a Parada. Inclusive, na última, nós fomos no trio da Léo. E eu acho um espetáculo, eu acho literalmente um espetáculo. As figuras, assim, eu adoro essas figuras. E é familiar. Totalmente, inclusive fui atacado por um cara que era um hater que ficava insistindo. Tive que bloquear porque chegou a um extremo assim que eu não aguentava mais. Então você apoia a criança? Falei, cara, se tá com o pai e com a mãe, claro, tem todo o direito de ir, qual é o problema? Isso cabe ao pai e à mãe decidirem se é adequado ou não. Você sabe o que eu acho mais louco nessa proteção por crianças? Eu vou tocar em 2 pontos. Primeiro, a gente quando vê crianças que foram adultos, que foram crianças, a gente vai primeiro perceber que eles foram por pessoas muito próximas e heterossexuais. Até parentes, né? É sempre o tio, o primo, o avô, o melhor amigo do pai. É sempre por aí. Então, assim, não é o tio gay da família, é o primo gay da família. Normalmente, em sua grandíssima maioria, e isso é estatístico, são pessoas ilibadas, insuspeitas e heterossexuais. E aí, a outra coisa que me vem muito à cabeça dessas... Primeiro que ninguém tá tirando criança da rua, né? Assim, se preocupa tanto com criança e tal, mas ver criança na rua enxova que é uma loucura. Mas cuidar da sexualidade da criança alheia é mais fácil. E aí eu fico pensando, gente, quando eu era criança, já com meus 7, 8 anos, eu já sabia que eu era diferente, eu já sabia que eu era gay. Por que as crianças de hoje são diferentes de mim? Porque elas são influenciadas. Tá bom, eu cresci vendo beijo hétero em novela. Não sofreu alguma influência? Não sofri influência nenhuma. Continuei gay. Eu cresci vendo Seu Ptolomeu. Não virei um CDF. Olha aí. Tá vendo? Essas influências não... só estão na cabeça de quem constrói esse tipo de coisa. O máximo que você vai construir com essas tais influências perto do seu filho e da sua criança é criar cidadãos mais tolerantes e mais conscientes. Quando a gente fala de educação sexual, a gente não tá falando de o que a gente coloca onde, o que a gente faz com que órgão. A gente tá falando de como se respeita uma mulher, de como se respeita uma pessoa diferente de si. Minha mulher sofre muito com isso, porque ela tem esse projeto, e as pessoas levam exatamente para isso que você está falando agora. Então, esse tipo de matéria no currículo de uma escola é justamente para gravidez na adolescência. Exatamente. E as pessoas pensam que é para ensinar a praticar atos. Isso é de uma ignorância, de uma... É sobre respeitar o corpo alheio. Se você ensina seu filho vai dizer se algo esquisito aconteceu. E normalmente esse tipo de coisa é muito para os pais, né? Você faz uma palestra para os pais, para eles poderem orientar, estarem. Mas aí entra um fundamentalismo religioso também, que é uma doença, né? Isso, cara... Totalmente. Sinceramente, o meu conselho que eu daria para pais e mães é não perca tempo. Porque o tempo que você perde combatendo o que seu filho ou sua filha vai ser, porque você sabe, né? Todo pai sabe, toda mãe sabe. Enfia no psicólogo, vai fazer terapia de conversão, que é um absurdo e deveria ser criminalizado em todo esse país. Isso é um crime, cara. Isso é um absurdo. É só uma perda de tempo. É o tempo que você perde estando feliz e descobrindo coisas junto com seu filho. E um estresse pro trauma. Filho, né? Cria um trauma porque tá tentando nadar contra uma maré que não vai conseguir. A pessoa é
para o que nasce. Exatamente, nasce, não é escolha. Exatamente. A gente escolhe camisa, a gente escolhe o carro que a gente E quer. ainda que fosse, o que é que você tem a ver com o que eu escolho? Eu, hein? Mas não, a gente não escolhe não, a gente As pessoas nasce. se preocupam demais com o que o outro vai pensar, com o que o vizinho vai falar. Tem uma coisa que é engraçada, assim. As pessoas pararam de se falar opção, porque de fato não é uma escolha, mas as pessoas não entendem muito o que é uma orientação sexual. Aí o jeito mais fácil de explicar é assim: você tá numa rua. Passa um homem de um lado e uma mulher do outro. Pra que lado você se orienta? Pra quem você olha? Pronto. É isso. É tão orgânico. Tá definido. Né? É tão orgânico. Agora, você falou em influência, negócio do beijo da novela e tal. Ouvi uma frase interessante sua, que é assim... seu influencer se preocupa com você? Nós estamos hoje na fase, né, dos influenciadores e tal. E os influenciadores têm os seus influenciáveis. Os influenciados, né? E... Toda abelha rainha precisa de zangões. Exatamente. Isso é um perigo, né? Porque tem influenciadores maravilhosos e tem muita gente aí que, pelo amor de Deus, cara. O que você acha? O que você quis dizer exatamente com isso? Normalmente os influenciadores maravilhosos não têm 54 milhões de seguidores como a Virgínia, aquele. O que eu quis dizer com isso é que as pessoas acham que esses influenciadores se preocupam com o bem-estar delas. Mas não se preocupam. Para essas pessoas, os seguidores são só números, assim. Eu não consigo conceber gente que já é muito rica e ainda assim fica fazendo propaganda de jogo do tigrinho para ficar ainda mais rica, sabendo que isso prejudica muito. E é muito engraçado que eu postei outro dia um vídeo sobre isso e muita gente dizendo, mas é que nem álcool e droga, entra se quiser. Não. É uma doença, gente. Tanto o álcool, quanto a droga, quanto o jogo, são baseados em compulsões. Tem gente que cai na compulsão, tem gente que não cai. É uma questão genética. O vício é uma doença. Eu, outro dia, estava dando uma palestra sobre saúde mental. E aí, alguém me falou que o primo tinha se matado 2 semanas antes porque contraiu uma dívida de 70 mil no jogo do Tigrinho e não sabia como ia pagar. Ele não é o único, o primo dessa pessoa. Deve morrer muita gente, porque se endivida. E muita gente perde casa, carro, não tem o que comer. Exatamente, conflito, termina casamento, eu não conflito com filho. consigo conceber um influenciador que vai pra cama tranquilamente, sabendo que tá deixando famílias passando fome, porque o que ele divulga tá arruinando vidas. E aí no dia seguinte você acorda... bonito da vida, vai fazer sua dancinha de TikTok ali, pá, como se nada. Essas pessoas não se importam com você. E aí, vende maquiagem, a maquiagem não é boa, porque normalmente isso não é. Vende produto que é de 5ª categoria, superfaturado. E aí não tem um alerta anti-suicídio, não tem um alerta antidepressão, não tem um alerta nada, é só jogue com responsabilidade. Quantas vezes você viu algum desses influenciadores divulgando uma causa legal, assim? Falar da parada LGBT, duvido que falem, porque vão dizer que é todo mundo militante, ativista, e não precisa nem elogiar a parada. É só fazer um pronunciamento anti-preconceito. Não, porque aí não vai agradar os evangélicos, aí não vai agradar os conservadores. Tá bom, fazer um post sobre o CVV? Para quem tá passando por sofrimento psíquico? Jamais. Isso vai derrubar seu engajamento. Melhor fazer minha dancinha de TikTok. É uma loucura. Um influenciador tem que ter responsabilidade sobre o que ele coloca ali nos stories. Tudo bem que a gente adora ver a vida do outro. Mas arruinar vidas não pode estar nessa rota, não. E a maioria não se preocupa. E essa coisa do dinheiro é muito louco, porque o dinheiro, ele vicia. Então você vê, nesse caso, uma pessoa muito rica, teoricamente não precisa, né? Mas não aguenta. Quer, porque quer, porque quer. Eu tenho uma prima, uma grande psiquiatra, Analice Giliotti, irmã da Sininha. Da Lupe Giliotti também, né? A Lupe é mãe dela. É mãe dela, tá. Exatamente, é irmã do meu pai, minha prima de 1º grau. Aliás, o primeiro beijo que eu dei na vida foi na Analice. Foi traumatizante, viu? Pra ela, eu sei. Pros dois. E, nossa, foi ruim demais. Eu fiquei sem beijar, assim, uns 2 anos. Tadinho, enfiou a língua onde não devia, né? Não, meu primo Bateu o dente. Primo é aquela coisa que começa com I e termina com sexto. Permitido. Entendi. Né? Mas enfim, eu ensinei muitas amigas a beijar, gente. Eu sou gay, mas ensinei muitas amigas a beijar na casinha da Mônica do meu colégio.
E ela tem uma clínica ela é especializada em substâncias. E lá tem jogo compulsivo. Uma vez eu vi o que tratamos aqui, todos os vícios, e o cara interna por causa disso. O cara interna numa clínica psiquiátrica por causa disso, cara. É uma loucura. Pois é, eu tenho muito medo do que vai acontecer, assim, com essas pessoas. Porque o Brasil, sei lá, eu tenho a impressão de que nos Estados Unidos, no Japão, na China, ainda tem alguma preocupação com a honra. E olha que conservador eu falar isso. Tal. Olha, Estados Unidos eu vou te dizer, do jeito que tá atualmente, não sei Agora não, bem viu? menos, né? Os Estados Unidos tá virando cada vez mais próximo do Brasil. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, quando um político era pego fazendo algo errado, renunciava, tava preocupado com a reputação. Aqui no Brasil, a gente não tem uma reputação a zelar, né? A gente tem uma reputação a zerar. E por que eu digo isso? Porque quanto mais polêmica, quanto mais controvérsia e quanto mais... Não vou falar um palavrão, mas quanto mais CROTO, olha, eu aprendendo com você, for alguém, mais seguidor ele ganha, mais mídia ele atrai, mais treta ele atrai e mais famoso ele fica. Essas pessoas são as pessoas que ganham programas de TV. As pessoas são as pessoas que ganham convites para publicidade. Porque no Brasil eles só olham número, só olham engajamento. Se você quiser que um influenciador influencie positivamente, você não vai no influenciador generalista desses, não. Vai no nicho. Você quer aprender sobre PCDs? Tenho 10 influenciadores PCDs pra te indicar. Você quer aprender sobre LGBTs? Tenho 10. Quer aprender sobre feminismo? Quer aprender sobre receita? Quer aprender sobre remédios? Sobre questões psicológicas? Tem nicho pra tudo. Sobre serial killers. É tipo tutorial no YouTube, né? Você quer um tutorial pra... Procura um nicho pra você aprender sobre coisas. Vai ter, sobre literatura, sobre tudo. Mas o ser humano, ele gosta. O ser humano, ele é muito perverso, né? Muito. Por natureza. Oi, Nelson Rubens. Isso eu acho que vem lá da época dos vikings, sei lá, onde vilas, cidades... estados, nações foram fundadas o quê? Na base da porrada, era espada na goela. A perversão tá fundada... Não tinha papo. Então, acho que... E as guerras foram até, de uma certa forma, importantes, porque, né, todas essas... A perversão tá fundada no machismo. Aliás, exatamente. Se você for parar pra pensar, todo o mal do mundo está fundamentado no machismo. Que é na imposição do jogo de poder, que é na imposição sobre outros corpos. E aí, sim, tem a... Pode cortar qualquer coisa. Não, o que vai ter de palavras, pi. Que vai ter de pi nesse... Todo crime é fundamentado no machismo, se você for parar pra pensar. Porque tem um jogo de poder em cima disso. Toda briga é fundamentada no machismo. Toda questão de honra no Brasil é fundamentada no machismo. Até quando você vê mulheres discutindo, as mulheres estão discutindo a partir de uma visão machista. A gente é um país muito machista. Muito, demais. E aí muito entranhado, né? Isso aí, pra você resolver isso aí, leva tempo. Já melhorou, logicamente. Mas é questão de séculos, né? Muitas vezes, né? Como o racismo. A gente vive numa sociedade escravocrata. Completamente. E eu já me peguei reproduzindo comportamentos. Exatamente, fazendo piada, desconfiando de gente que tá andando na rua atrás de mim, quando você tá num lugar mais no centro, à noite. Sim. Isso tudo é uma coisa que tá muito entranhada. É uma questão de que perfil de pessoa, E eu não sou uma né? pessoa, falo aqui, não sou uma pessoa, eu sou super aberta em relação a isso, mas sim, existe essa coisa que tá na moda agora, que é o... Como é que é aquela palavra mesmo? Que é o... Não é institucional, não? É estrutural. Estrutural. É estrutural. Né? Mas, Nis, ao mesmo tempo, a gente vive num país que se a gente vê alguém de bicicleta vindo na nossa direção, a gente tá guardando o celular. Não, 2 caras numa moto, meu amigo. Você já tranca a janela. Pior que tá virando meme. Eu acho tão engraçado. E gente, isso é para além da questão de raça, tá? Mas outro dia eu vi uma menina andando assim, e eram 2 caras numa moto. Ela jogou a bolsa por cima do muro. Aí os caras com a moto foram no lugar do muro e abriram o portão. Era a casa deles. Estavam chegando em casa. Uhum. Mas a mulher ficou com tanto medo que eram 2 caras da moto que ela... Aí ela pegou a bolsa na casa deles, assim. Uhum. É tão engraçado. A gente também... A violência é fundamentada no machismo também. Exatamente. No Brasil. É porque o mundo foi muito machista durante muito tempo, né? Na Grécia Antiga, por que as mulheres eram tão brancas? Elas não podiam sair na rua.
O teatro, o papel feminino era interpretado kabuki, por né? homens, O teatro japonês eram os homens, acho que até hoje é assim, porque é uma coisa que vem... E mesmo na Grécia Antiga. Aham. E aí, quando você for parar pra pensar nos eunucos e tudo mais, é tudo muito fundamentado numa visão patriarcal. Ai, eu amo quando eu uso essa palavra, vai vir alguém dizendo militante, ativista. Não, e Mas quando você falou, voltando aqui a parada, é um ato político e militante, sim. Qual é o problema? Sim. Não tem problema nenhum nisso. Você usa lá suas ideias políticas para espalhar a palavra, para mudar essa... Como eu falei, já tá mudando. Vê quanta gente acumula, aglomera ali. E eu não me choco mais com essas palavras assim, sabe? Tipo, porque você é muito radical. Você sabe o que significa radical? Não, é a raiz do problema. Então, quer discutir comigo? Vamos na raiz do problema, vamos ser radical juntos. Muito bem. É muito isso, assim. Agora, eu acho que eu sou meio subversivo na cabeça das pessoas e eu tô só vivendo. Eu não acho que as minhas opiniões são tão polêmicas, não. Eu só quero que todo mundo tenha os mesmos direitos. É verdade. E viva o que você tem que viver, porque como diz Ferris Bueller, a vida passa rápido demais. Eu só não faço moicano que nem ele, porque a calvície vai chegando. Mas o Ferris Bueller não é moicano, não. É curtindo a vida doidada. Então, mas no banho ele faz o ele moicano. faz aquela crista de galo. Aquele moicano. I recall Central Park in Fall. Como eu amo os filmes do John Hughes nos anos 80, velho. E as músicas também, muito Talking Heads. Muito Clube bom. dos Cinco. É verdade. Eu amo Clube dos Cinco. É verdade. Agora você tava falando dessa influencer aí. Cara, ela vai ser rainha da bateria. Não sei se tem dinheiro envolvido, muito provavelmente tem. E ela já tá querendo que não fale de religiões de origem afro, né? Não quer, né? E... Cara, que preguiça que me dá isso. Dá muita preguiça. As pessoas não sabem a origem do carnaval, né? Exatamente. Veio de onde? As pessoas não sabem o que é Iorubá. As pessoas não sabem a diferença entre religiões de matriz africana. Qual é o problema com isso, cara? Tem influenciadora que cantava os sambas enredo e calava a boca, né? Na hora de cantar religiões africanas, assim, ou de falar de algum orixá, Sim. de falar de alguma coisa. Então você tá lá falando, desde os tempos mais primórdios. Aí vem falar de Ogum, calou a boca. Sim. Depois aí volta a cantar. É uma loucura, gente. E essa coisa de nós queremos religião nas escolas. Então vai ter umbanda? Vai ter candomblé? Vai ter kardecismo? Nunca entendi porque tem aula de religião em colégio, gente. Primeiro que não pode reprovar. Sim. Então tá só se obrigando a fazer coisa. A não ser que você seja um colégio presbiteriano. Religioso, uma sei coisa lá. Assim. Se meu filho... Eu vou ser pai, né? Eu quero ser pai. Se meu filho tivesse num colégio que tivesse aula de religião, eu escreveria uma carta desobrigando-o de passar por isso. Ia dar os 45 minutos de aula pra ele livres, pra ele ficar zanzando pelo colégio. Vai pra biblioteca, vai viver, vai ficar vendo série. Vai ler um livro, né? Exato, porque o ócio é importante também. Com toda certeza. A gente precisa, né? E como? Niso, eu tenho uma vocação pra vadiagem. Se eu fosse herdeiro, meu bem. Se eu casar com um homem rico, eu tenho uma vocação pra ser gigolô. Quero só ficar lendo na beira da piscina. Procura-se homem rico para me sustentar. É só entrar em contato, né? Só entrar em contato, @Fefito, gente. Eu juro, vou cuidar bem de você. Vou trabalhar por hobby. 2 dias no ano. O resto é na beira da piscina. Tenho uma vocação pra ser vadio. Fazer nada é bom demais. Dormir é melhor ainda. Trabalhar com hobby e de hobby, né? Não, mas aí eu tiro. Ai, que horrível. Fica pra... Você aí que tá ouvindo esse podcast ou assistindo a gente, se você que imagine. Você que tome essa cena aí. Você que traumatize. Você sabe que o OnlyFans me fez proposta há uns 2 anos, né? Jura? Pô, você ia ganhar um dinheiro, cara. E assim, da minha mãe e da minha avó. Só as duas iam assinar. Aí... O grupo dos meus agentes de redes sociais mandou, assim, o e-mail, né? Quando você recebe a proposta, eles mandam lá. A minha resposta foi, o Brasil já tem trauma demais. Chega, né? Chega. Não dá, gente. Não dá pra ter o OnlyFans. Se você tivesse um OnlyFans, como é que seria? Qual seria a temática? Pé, né, eu acho. Ou pé? Cotovelo, não sei, sovaco. Tem pra tudo, gay né? É tudo obcecado com pelo, com sovaco. Eu sou esquisito, eu sou liso da cintura pra cima, peludo da cintura pra baixo. Não, toda semana tem corrente no Twitter, né? No mundo gay. Tem correntes da altura. Então eu já decorei a altura dos outros, assim. Pra mim já tá virando um jogo de tabela.
Pra ver se eu tô com a memória em dia. Porque já decorei a altura de um monte de gay. Toda semana o gay tá dizendo quantos metros ele tem. Toda semana é assim, vocês gostam de homens com sovaco? Pra mostrar o sovaco. Vocês gostam de homem com nariz? Pra mostrar o nariz grande. E tem a coisa do quartinho de Viagra. Quartinho de Viagra. Isso no Rio de Janeiro bomba, menino. Mas como é que é? Você que é carioca, vai pra Ipanema, botou sua mini sunga, fez o gabeira com sua sunga de crochê, não vai deixar os minduim lá, entendeu? Vai tomar o quartinho de Viagra, que vai ficar semi-bombado, pro povo poder te objetificar e você postar a foto como se você tivesse um material bem grande. Gente, mas o Viagra pra fazer efeito você precisa de estímulo, né? Não é mágico. Tomou e... Então, mas as gays, meu filho, elas pintam, já diriam Cariúcha. E olha só, elas pintam tanto que eu descobri outro dia que isso existe. Sabe aquele... tem o Fazano, que tem o Day Use de piscina ali. Tem aqueles hotéis em Ipanema que tem piscina na orla, em cima, né? na orla. Eles compram Day Use, levam várias Você quer Day Use? várias coisas. Passar na piscina o dia, assim. Ah, entendi. Eles pagam uma diária pra só ficar na piscina e no bar, ali no deck. Entendi. Levam sungas de várias cores, várias roupas, vários looks. E aí eles vão se trocando e vão fotografando. Pra eles irem postando ao longo do ano ou dos meses, como se eles estivessem frequentando ali sempre, entendeu? Entendi. Paga um dia pra poder criar conteúdo pra vários. Cara, isso é uma imaginação. Toma seu quartinho de Viagra, tá ali na cobertura, pagou um dia que tá valendo meses. Olha só, que inteligente se você parar pra pensar. Elas pintam. Né? Ai, sensacional, cara. Sensacional. Vem cá, você se formou na Universidade Salgado de Oliveira, é isso? Menino, eu comecei minha faculdade na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas aí meus pais se mudaram para o Recife. Eu nunca fui de família rica. Aham. E eu fiz prova de transferência para a Universidade Federal de Pernambuco. Eram 2 vagas, eu fiquei em 3º lugar. Olha só. E aí eu passei na Universidade Católica, de lá, mas no dia da matrícula eu não tinha o dinheiro da matrícula, só ia ter 2 meses depois. Aí me sobrou ir para essa universidade. Eu completei os 2 últimos anos lá. Fiz SPM aqui, pós-graduação, após criada pelo Tivita, que é o dono da Abril, em direção editorial. Olha só, cara. E fiz agora mestrado na Casper, que eu preciso acabar ainda, gente, não entreguei o projeto. Mas comecei na Casper Libero o meu mestrado. Então a senhora é culta, né? Você vê, meu filho, mas não tô importa. Apresenta a TV Fama, faz fofoca na Gazeta, vai ser sempre burro. É uma loucura. Vai ser sempre burro. Tem que pagar as contas, banal. Ó, mesmo pagando as contas, sabe o que é pior? Eu falo mais de trabalho dos outros do que de vida pessoal. Porque eu não acho legal falar de gravidez, falar de doença, falar de chifre. Eu já levei tanto chifre que, né? Se eu falar de chifre, eu levo do meu, que já fui tão talaricado. Aí... mesmo assim, me bota no balaio, assim, como se eu fosse aquela pessoa venenosa, malvada. E não me assiste. Se fosse ler as colunas que eu escrevo, é tudo sobre trabalho, é tudo crítica de série. É outra história. Mas isso também é um esforço meu pra tentar parecer inteligente. Não funciona. Aí eu aprendi com Maria Ribeiro. Já falei pra ela, inclusive, vou mandar esse trecho pra ela. Toda entrevista que eu dou, quando vem falar disso, pra mim, eu digo, olha... aprendi com Maria Ribeiro o seguinte, até os 30... eu era casado com gente culta, porque ela era casada com o Paulo Betts, que era ativista, puta ator e tal. Eu era casado com o Marco Dutra, que é um cineasta incrível. Eu tenho um filme dedicado a mim, eu fui pra Cannes com ele já foi pra vários festivais ao redor do mundo. Ele é um orgulho pra mim, inclusive. Até os 30 eu queria que me achassem inteligente. Passei dos 30, agora eu só quero que me achem gostoso. Mas nem isso eu tô conseguindo. Alguém me acha gostoso, gente. Pra poder fazer um OnlyFans. Olha, eu acho que você é os dois. Se eu fosse gay, acho que eu te pegava. Ai, Niso, meu sonho. Tati, prazer, marmita. Vestido de seu Ptolomeu, você ia gostar? Meu Deus do céu. É um fetiche tanto, Não, né? eu fiquei todo molhado, só não disse onde. Eu já peguei uma mulher que falou, eu quero você vestido de seu Ptolomeu. Aí ela passou o gelzinho no seu cabelo. Não, eu falei, vamos lá em casa que eu tenho a roupa pra fazer jabá, né? Pra fazer evento. Fui lá, me prestei a isso. Me vesti, passei gel, colei o bigode de óculos. Cara, vou te falar. Foi uma experiência, viu? Eu tenho certeza que sim. Eu já ri no meio de sexo. E o gel escorrendo, o bigode descolava, o óculos embaçava, né? Mas vamos embora. Pra pegar uma mulher, o que você não faz, Eu né? já ri no meio de sexo. Tem Eu coisa... já ri de cueca de oncinha. Tem coisa engraçada. E eu já ri de uma calcinha.
Ah, tá super na moda gay usar calcinha. Sim, sim. Muito na moda. E isso não é um julgamento moral. Mas a calcinha tinha uma seta pra baixo, atrás, e era dourada. Gente, desculpa, não dava pra não rir. O boy tirou a calcinha, além de ser fio dental, tinha uma seta dourada pra baixo. Sim, não assim. tem umas calcinhas agora com coisa escrita atrás, né? Tem, mas esse Né? era só uma seta. Como é que você faz? Você ri, né, gente? É engraçado. Depois mesmo. você se recupera, você vai e desempenha. Não, e você vê na balada com aquela calcinha saindo por aqui, né? O cara com a calça baixa É. e aquela. Exato. Aham. E o pior é que nem era dois, entendeu? Então acho que virou meio um momento, porque era um encontro entre homens hedonistas que passam muito calor. É porque dá um calor, né? Dá o calor. Aí começa um a rir e todo mundo, entendeu? Mas quem ri por último ri melhor, tá ótimo E também. o riso é contagiante, né? Eu tenho certeza que o dono da calcinha é amor. Aham. Você é baladeiro? Você gosta de balada? Eu não era. Eu era muito caretinha. Sei. Eu tô vivendo a minha adolescência tardia. Eu também, eu tô vivendo uma adolescência há 30 anos, viu? Eu tô vivendo uma adolescência tardia, sou muito baladeiro nisso. Ah, que bom. Tô virando muito baladeiro. E eu tô baladeiro no nível que, assim, eu odeio o lugar que as pessoas vão pra fazer carão. Sei. Mas sabe aqueles gay bombado que sai ignorando o outro, não sei o quê? Sei. Eu vou em pé sujo. Mas é pé sujo que, assim, às vezes tem bandido, tem garotas que trabalham na noite, Sei. tem Profissionais, tudo, assim, profissionais, e tem os meus amigos, tem tudo. Aham. Essa coisa da relação horizontal, pra mim, é muito importante. Eu não acredito em autoridade. Então, assim, eu gosto de onde todo mundo tá em pé de igualdade, assim. Sei, E, sei. e depois que você descobre o after, nisso, já fui a pessoa que acordou, tomou café da manhã e foi pra after. Jura? Eu já fui essa pessoa. Eu preciso de um limite. Gente, eu preciso namorar, especialmente se o homem for rico. Mas agora não é mais pra ser sustentado, não. É pra eu ter limite. É, você tem que pegar um influencer aí. Pegar um. Né? Deus me livre. Deus me livre e guarde. Prefiro ter herpes. Não tenho. Não me... Deus me livre. Não. Você sabe que eu e a Tati, a gente sempre foi muito baladeiro. A gente tava meio que num recesso de um tempo pra cá. Só que São Paulo não dá, né? Aqui, à noite, aqui, vou te falar. Ai, posso fazer uma pergunta indiscreta? Por favor. Vocês são muito swingueiros? Já fomos. Mas Tem assim, cara, tem a cara, gente tem nunca, cara. a gente experimentou já, mas eu acho muito cafona. Swing, sabe? Eu quase cuspi a água que eu tava bebendo. A gente acha muito cafona. Então a gente já... Cafona por quê? Porque a gente feia? Não, aquela galera de cinto branco, assim. Mocassinha, almofadinha. Tô indo no estereótipo, né? É gente que dobra a meinha antes de É, transar? só falta ter unha grande no mindinho, sabe? Não chega tanto, mas é só pra dar um perfil. Eu desenhei perfeitamente isso na minha cabeça. É. E a gente já foi liberal, assim, mas cansa. Eu fui numa casa de tolerância para pessoas ricas. Olha como eu tô trabalhando com eufemismos pra você hoje, hein? R$1.000 a diária da profissional, né? Menino, Por aí, né? 1.500. É a né? terceira maior da América Latina. Chama Escândalos com S. Escândalos. Aí eu fui com um policial com quem eu me divertia. Pra dizer o mínimo. Eu vi a arma dele. Aí, eu cheguei lá no Escândalos. Além de deixar as moças confusas, porque elas passavam assim, ué, Fefito, você gosta de mulher? Acontece assim e tal. Mas tava lá acompanhando ele, e aí tinha um famoso lá. E o famoso começou a ficar constrangido. Aí ele veio em mim e falou assim, ô, Fefito, você não vai contar pra ninguém, né? Aí eu peguei ele pelo ombro e falei, ô, fulano, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. O povo não vai acreditar que eu tô num projeto. Não conta pra ninguém que eu estou aqui. Eu que sou o gay aqui. Mas vem cá, qual é pelo menos a primeira letra do nome dele? J. J. Ah, muito novinho ainda. Tá, depois você me fala. Então a gente tá... Como a gente é muito baladeiro... Jamelão. Quer o puxador de samba da Mangueira? Já pensou? Jamelão? Aquele que andava com os elásticos no dedo. Deve estar, se tá vivo, tá com 100 anos. Não, já cantou pra subir faz tempo. Já, né? Já cantou pra subir faz tempo. Sou ótimo de morte. Cresci no interior de Pernambuco, meu filho. Na época que o Facebook bombava, todo dia era uma tia anunciando quem morreu. Tipo de morte. É um aviso funeral. Já percebeu na época do Facebook? Sua avó, sua tia, tudo só anunciava quando o povo morria. Aham. Era uma loucura. Feito na época da Covid, né? Teu perfil virava um obituário. Antes da Covid mesmo. Se você entrar, porque minha avó deve usar Facebook até hoje, vai ter um morto no perfil dela. No interior do Nordeste é muito, né, cara? O povo adora falar de morte. Não, e morre-se muito, né? Assim.
Mas quando Morre-se muito! Tô falando sertãozão mesmo, assim, né? Assim, tô indo no... Sim. Nossa, o que eu vou receber agora de mensagem por causa disso? Não, mas morre-se muito, gente. Porque Deus se do fala céu. muito de morte, tem muito velho no interior. É, muito velho, muita gente muito pobre, que não tem o que comer, que não tem o que... Ah, é que o interior que eu morava não era desse, assim, de terra Eu tô batida. falando Era meio sertão sertão, mesmo, assim. verdade. Tô falando aquele... Não, né? tem um índice de mortalidade e tal. Graças a Deus, isso melhorou muito. Sim. Desde 2003. Faça suas contas e adivinhe o governo. Desde 2003, isso diminuiu muito, assim, o índice de mortalidade infantil e tudo mais. Agora, você estava falando de balada, então eu e a Tati, a gente está com um projeto agora, que na verdade é um hobby, que é Em Busca da Balada Perfeita. Então nós estamos fazendo circuito de baladas de São Paulo, que são muitas, né? Ontem eu fui num samba, do samba eu fui pra um forró. Gente, eu vou levar vocês em várias. Mas a gente gosta de eletrônica pop, tipo divas. Vou levar vocês no Zig. Já fomos no Zig, pô. Fomos nos 2 Zigs. Nos 2 Zigs. Tem 3, né? Porque agora são mais 2 que estão funcionando comumente, assim. Já foram no Zig? Já fomos no Zig. Já foram na Gambiarra? Gambiarra ainda não. Vou levar vocês na Gambiarra. A nossa preferida é a Javali. Já foi na Javali? Já fui na Javali do Emanuel. Nossa, claro. Dia Eu 28. amava a Lunatic, a pena que acabou. Dia 28 agora tem Javali. Ih, a gente vai pra balada. Então, vamos combinar, pô. A gente vai pra balada. Vamos combinar. E Javali é bom porque é gente antiga que nem a gente. É um povo 30 a mais, 40 a mais. Não, e o som, cara, é imbatível. O problema da Javali, no nosso ranking... Tem muito hétero. Não, e a gente deu 9... Não, muito casal do rolê liberal, que eles ficam loucos com a gente. E a gente sabe muito bem demarcar o nosso território, Poxa, né? Niso, que muito difícil ser gostoso, né? Não, e a gente, como casal... meu Deus, que peso é carregar o fardo de ser um casal gostoso. Tudo tem um preço, né? Então a nossa nota pra Javali foi 9,5, que de vez em quando lá toca axé. Toca sempre! E toca funk, que não é o nosso lance. Mas fugir de funk na balada é impossível. É impossível. É impossível. Não, tem balada sertaneja gay, hoje em dia. Imagino. A balaia. E a gente vai em muitas hétero também. E aqui Eu vou levar vocês, saber onde? Na VHS. Já fomos em Já várias foram na VHS. também? Você tá vendo aqui que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Gosto, estão fazendo um bom trabalho. E as baladas hétero, ditas hétero, né? É muito diverso. Eu tenho uma tese, eu acho que não existe muito mais diverso. hétero. A Tati fala que é fluido, né? Que nós somos. Eu, por exemplo, eu estou hétero, você está. A gente né? tá gay. Eu também acho que não vai ter mais gay. Eu acho que as novas gerações fazem o que quiserem. Exatamente. E tudo mais. Até porque eu andei pegando nos últimos tempos mais hétero e mulher do que gay. Porque as Jura? gays têm um pouco de ranço de mim. Por quê? Tem uma crítica americana que chama Fran Lebowitz. Eu amo a Fran Lebowitz. Tem um documentário dela, sobre ela, dirigido pelo Martin Scorsese, que chama Public Speaking. Em determinado momento desse documentário, ela fala uma coisa muito boa. Que assim, o mundo é muito louco, porque nos anos 60 e 70, os gays queriam liberdade sexual, o direito de ir e vir, relacionamentos abertos. Agora, quem quer liberdade sexual e relacionamento aberto é hétero. Gay quer o quê? Ir pro exército e casar. O que aconteceu? E é mesmo, os gays andam cada vez mais conservadores. E aí, eu sendo uma bichinha afeminada na visão deles, eu estou na escória. Então eu acabo pegando mais hétero e mulher. Tem até uma história meio engraçada. Vamos lá. Tem até uma história meio engraçada. Eu tava dando em cima de um boy na balada. Super fortão e tal. E uma menina chegou pra mim e falou assim: poxa, Fifito, pena que você não pega mulher. Porque eu adoro homem baixinho, você é meu número. Eu falei, ué, quer me beijar? Me beija. Aí eu fiquei beijando ela lá. E aí ela falou, tá dando acima daquele menino, né? Eu falei, ai, não, é hétero, nada, tal. E aí ela falou, se você me levar pra casa, ele vai junto. Aí eu, partiu. Transei com os dois, mais com ela do que com ele, que fique claro. E ela elogiou o meu lalá. Faça esse movimento com a sua língua. Lalá. A Carol Conká me ensinou isso. Faça o movimento de lalá. Fale lalá que você vai entender o que é lalá. Lalá. Lalá, exatamente. Sei. Ela elogiou meu lalá. E eu achei que eu tava arrasando. Até que... Eu não sei por que o assunto descambou pra isso. E eu vou falar de política, viu, gente? Isso não é nada pornográfico. Eu tava lá, Dona Flor e seus dois maridos, conversando. E aí ela me abre a boca e fala assim... Não, porque eu sou muito fã do Capitão. E eu fiquei, Capitão América. Capitão América, Capitão América. Nascimento, pensando. Capitão. E ela falou... Obriguei minha família toda a votar nele. Eu, puxa vida, nunca lambo um negócio. Quando eu lambo...
tem que ter votado nesse boss, nessa pessoa. Aí foi um trauma. Você pode chamar de pessoa, né? É, foi um trauma. Eu passei um tempo sem fazer lá. Mas agora eu já voltei à ação, viu? Se eu cruzar com você aí, menina, ou menino trans, sou ótimo de lá. E eu tenho amigos que são héteros passivos. Preciso de um tempo pra... Minha amiga Como é, assim... comia mais ele do que ele comia ela. Sei. E eu tenho um amigo que era tão hétero passivo que ele tinha vibradores. Uma amiga foi na casa dele, pegou alguns de sacanagens e brincadeira, foi brincar de usar, estavam todos descarregados. De tanto usar, né? É, vai ver, tava sem pilha. Você sabe que a Tati fala, e isso imagino que seja verdade, porque ela é muito estudiosa, que o ponto G masculino fica na próstata. Mas é. E eu, como marido de uma SEXólogo, não sei porque eu tô falando assim, porque depois do que a gente já falou aqui... eu sou... Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos, sabe? Comecei falando de Nelson Rubens, acabei no Lala. O algoritmo acho que tem 6 anos, né? Mas eu sou cobaia, não é verdade? Sim. Cara, o que eu já levei de fio terra, velho. Eu tenho certeza que sim. Cara, eu posso enfiar o dedo na tomada que eu não levo choque. Juro. Tô a ponto de vou no YouTube fazer tutorial de chuca. O negócio já tá nesse nível. Eu acho que devia mesmo. E eu ia falar exatamente isso. Eu acho que falta educação sexual para os homens nesse sentido. E para as mulheres também educarem seus machos quando forem fazer o lalá neles. Agora, você vê essa sua ficante, né? Não, foi só uma vez. Não. Não me põe com ela. Tá numa balada temática, vai fazer um homenagem a trois. Né? O banho era gostoso. Né? Com 2 caras, mas apoia o capitão. Apoia o capitão. Deve apoiar muito, também né? o Cabo Aristides também, né? Diz muito sobre os Com toda valores certeza, cristãos. Cara. Desse país. É um suco de Brasil. Eu acho um suco de Brasil. E amo, tá tudo bem. Adoro nosso país, mas que bota a gente pra pensar. Bota. Gente, eu tô pensando na sua equipe que veio pra cá achando que você ia conversar de fofoca comigo. Mas o que a gente tá fazendo aqui? Acabamos falando um monte de pitaria. Uma loucura. A cara deles deve estar assim. Eu não sei se você tá notando que eles estão rindo, né? Ai, sinal que tá bom. Exatamente. Sinal Fazer que o povo rir é bom demais, né? Ai, pois é. E olha Né? que nem sou humorista, mas nossa, é muito bom. Não, mas na E verdade, eu amo rir. Se não dá pra rir, não tem sentido. na verdade, você é humorista, que você não exerce. Né? Pode ser. As coisas que você fala, o seu tempo aqui, né? Pode ser. E... Pode ser, tô pensando aqui. Não, mas o meu avô, por exemplo, pai do meu pai, era um grande humorista. Ele tinha frota de ônibus, construía estrada. Mas ele era sensacional. Teve um dia que ele estava jogando buraco, ele era um mestre no buraco. E aí ele estava com 2 ases na mão. Daqui a pouco ele compra lá do monte e vem um terceiro as. Ele foi e rasgou o baralho. Falou assim, não é possível, um baralho com 3 ases. Então ele tinha umas tiradas assim, Engraçado sensacionais. como o buraco te persegue, né, nisso. Que bom, né? Ai, Tá vendo só, olha aí? sabe outra coisa que me deu vontade de rir agora? Que você fala da sua família, aí eu vou passando na minha mente, que sua família é um clã, assim, né? Verdade. Muita gente... A pressão é grande ali. Muita gente famosa da sua família. Eu acabei de me dar conta que você é irmão do seu boneco. Sou irmão do meu boneco. Aliás, eu não sou o seu boneco, tá? Porque tem de gente que, quando eu começo a fazer live, aí eu vou pra galera. Falei, você vai, mas eu não, porque eu não sou o seu boneco. Seu boneco era um dos personagens icônicos da minha infância. É Fazia verdade. muito, aí eu vou pra galera. Eu também fazia, eu amava o Cocada. Calma, Cocada. Mas putz, na escolinha ele era o Galeão com bica, né? É o Galinhão com bica também, eu também Aliás, gente, amava. você que me acha o seu boneco, Cascatinha, também olha amava. aqui, velho. Olha o seu boneco e olha pra mim. Mas é que na Pelo cabeça amor de- deles tem a maquiagem. Não, tem o e a busto gente que é falso. meio parecido, né? O olho, assim, com essa sobrancelha e tal. Realmente, a gente, mesmo sem ser parecido, a gente tem E meio o seu que... boneco é ex da Heloísa Perricê. É. E pai da menina do trepa-trepa. É o pai da Gente, Luísa. Olha É. como essas coisas vão acontecer. Não, e tem a Tonton também, né? Que canta Tonton Perigosa e tal. Sim. E eu falei pra Lulu, pra Heloísa, falei, Lulu, você foi casada com seu boneco. O que era um fetiche? Era. Total. E com certeza, igual a minha ficante lá, ela deve ter praticado. Transado com deve seu ter boneco. praticado com ele vestido de seu boneco. Certeza absoluta que ela foi naquele bucho. Meu Deus do céu. Gosto, a gente tem que respeitar, né? Eu respeito. Até pra ter história pra contar, já falei.
Né? Reputação a zerar. Nunca zelar. Olha só quantas histórias aqui a gente já contou bizarras desse... A gente já contou muita história bizarra. Ah, que maravilha, né? A gente já contou muita história bizarra. Espero viver mais pra Sim. contá-las, assim. Sim. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Deve ser muito ruim ser normal, né? Cara, eu fui por tanto tempo. Jura? Mas todo Acho que normal... na sua cabeça, né? É muito verdade, sabia? Eu acho que eu sempre fui uma criança subversiva, desde criança. Que bom, parabéns. Uma criança desde criança, olha que maravilhoso, já tá doido. Não, eu acho que eu sempre fui uma criança subversiva. Mesmo. Mas eu ainda tinha um ar de normalidade. Mas talvez eu fosse hipócrita. Tipo, no meu primeiro namoro, que eu dizia, olha só, isso aqui é monogâmico. Mas o desejo continua existindo. Haja no desejo como você quiser. Você não me deixa saber. Porque o que os olhos do meu coração não sentem. Se eu não soube, não aconteceu. O negócio é não cruzar a linha, porque o desejo ele não tem como. Ah, eu acho que meu ex tava ali, gente. Caiu um lenço ali. Meu ex acabou de desabar. Não sei se vocês ouviram aí de casa, mas deve ter caído uma viga, né? Deve ser a viga do seu ex. Meu Deus, o anjo disse amém. Eu tenho que ser mais hipócrita, isso. Né? Mas como é que sou jornalista? Eu sempre descobria. Mas tava falando do desejo, cara, é uma coisa muito instintiva do ser humano, né? Muito. E a coisa da heterossexualidade não existir, ou da homossexualidade, ou de qualquer outra sexualidade não existir, pra mim é muito isso. Porque, assim, tudo bem, você se identifica como hétero, mas você pode ter uma experiência com outro homem e continuar se identificando como hétero. Eu me identifico como gay. Eu tive experiência com outra mulher e eu continuei me identificando como gay. Que tal a gente não se identificar mais como nada? A gente só vai vivendo e pronto. Eu me identifico como Fefito, você como Niso, Tati como Tati. É isso, já foi. Acho que a gente complica muito mais, assim. Acho que dar nome às coisas é importante pra gente ter políticas públicas. Então, assim, a gente tem que saber o que é transfobia, o que é homofobia, pra poder virar estatística no caso de crime. Espero não virar, mas assim, pra poder ter uma política pública de segurança. Para educar, é pedagógico. Exatamente. A gente tem que falar de corpos trans pra poder pensar em políticas públicas de saúde para pessoas trans. Aí faz sentido. Mas na autoidentificação, nesse sentido assim, transa com quem você quiser, vai viver sua vida. Pois é, teve um dia que a Tati pegou o meu celular pra alguma coisa, que ela não é uma pessoa que fica controlando. E quando ela foi ali na caixinha de busca, aparece o perfil das coisas que você para ver, né? Porque o algoritmo, ele percebe quando você para ver alguma coisa, então aquilo passa a ser do seu interesse. E tinha um monte de foto de mulher. Ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, gostosas. E ela falou, você fica? Eu falei, de vez em quando eu vejo. Não curto, não comento, não compartilho, mas... mas a gente vê. Às vezes passa na minha frente, o que eu vou fazer? Passou, eu vou olhar e falar, meu Deus do céu, olha aquilo. E mesmo daí a cruzar a linha, aí é outro lance. Mesmo que você não veja com constância, o algoritmo fica te enfiando com ela abaixo. Eu não sou desse que fica vendo boy bonito e boy sarado o tempo todo, mas se você abrir o meu explorar do Instagram, volta e meia aparece. Pelo que a quantidade ali que aparece... Eu já tentei educar o meu explorar do Instagram com cachorrinho, com drag queen. Eu tento também. Não dá mas certo. É só por um tempo. Aí volta o boy gostoso. E eu evito ficar vendo esses boys gostosos, sabe por quê? Porque faz mal pra minha autoestima, que eu olho pra minha barriga. Aí você fala muito dessa coisa da autoestima, você é super bonitinho, cara. Meu sonho é ser bonito, juro mesmo. Não, você não é aquele estereótipo de padrão. Mas meu sonho é ser bonito. Tá aí, meu novo sonho é ser bonito e gostoso. Como é que você vai resolver isso? Personal trainer de cirurgia plástica. Não vai se botocar, pelo amor de Deus. Vai ficar com aquela boca de carpa. Deus me livre. Eu fiz botox 2 vezes na vida, mas já faz 2 anos que eu não faço. Eu faço um pouquinho aqui pra tirar que eu tenho isso aqui muito assim, né? O vinco do pensamento, né? Que eu sou desse também que anda assim, anda pensando e faz assim. E um pouquinho aqui pra ficar o rosto mais quadradinho, né? Mas, cara, muito pouquinho, porque isso tá uma doença, né? Tá. Isso tá, cara, eu vejo... Todas estão ficando com a mesma cara. Eu vejo cada ser, assim, que você fala, meu Deus... A pessoa olha no espelho e fala, tá legal. Eu gostei. Tá não tá não, amor. Não tá não. Não, e fica com cara né? Fica com cara, você vê... Porque eu acho que cirurgia plástica, essas coisas de... Esqueci o nome dessas coisas de estética, de harmonização. Você não pode perceber que é. O bem feito é isso.
É verdade. Né? Tem que ser orgânico, tem que ser natural. Fica aquela pele de cera, parece um boneco de cera, cara, depois do incêndio, né? E tem gente que não adianta harmonizar, né, gente? Ou demoniza de uma vez ou nasce de novo. Cara, você viu o latino como ficou? Demonização facial. Ficou outra pessoa, eu não reconheceria na rua. Demonização facial. Né? Muita gente tem passado por ela. É um problema. Eu prefiro nascer de novo. Tá? Do que Quem pagar sabe, esse né? mico. Do que pagar esse mico. Mas se bem que agora, você viu umas harmonizações turcas? Pega uns tiozinhos assim, que parece aqueles tiozinhos desdentado que você via na feira quando você era criança. E os caras viram uns galãs, assim, viram uns Cauã Raymond. Jura? Nossa, procura depois harmonizações turcas. É um negócio assustador. Você viu o cara que pagou 30 pau pra ficar a cara do Cauã Raymond? Eu vi. Meu Deus do céu, cara. Parece aquele povo que vira o Ken humano, a Barbie humana. Eu não exatamente. sei, eu já perdi a conta de quantos Ken humanos e Barbies humanas já existiram nesse país. Isso cria uma coisa na pessoa que ela é mais ou menos como uma anorexia, né? Que a pessoa, ela se olha no espelho e ela se vê diferente do que ela é. Desmorfia. Né? Desmorfia. Pô, tem um caso que eu vi uma vez na Oprah, aquela jornalista maravilhosa americana, Oprah Winfrey, que era de um cara que era um príncipe. Lindo, um cara de 20 e pouquinhos anos, branco, de cabelo bem preto, assim, olho verde, um príncipe. E ele não conseguia sair na rua porque ele se achava horrível. E ele achava que todo mundo estava se parando para cochichar para falar dele. Isso é uma doença, né? Eu já passei por ela. Mas eu acho que você passa ainda, porque você fica se dizendo que você não, minha é autoestima feio, é bem cara. baixa. Minha autoestima é bem baixa. Mas às vezes, isso de passar achando que eu tô sendo olhada, às vezes é uma questão da minha feminilidade também. As pessoas não estão prontas pra lidar com homens femininos, no geral. Pode ser. E aí, a coisa de ser afeminado é algo que demorou muito pra eu fazer as pazes. Sei. Pra eu entender. Porque eu até publiquei. Eu posso ler? É tão triste, mas é tão bonito. Tem um escritor chamado Edouard Louis, que ele escreve muito sobre as experiências dele enquanto gay, assim. E aí eu postei um trecho que é assim, ó. E ele me define perfeitamente. Não queria que você soubesse que com 9, 10 anos, eu já conhecia o gosto da melancolia e do desespero. Que eu envelheci precocemente por causa desses sentimentos. Que toda manhã eu me levantava com essas perguntas na cabeça. Por que eu era a pessoa que eu era? Porque eu tinha nascido com aqueles trejeitos de menina, aqueles trejeitos que os outros identificavam e estavam certos, como prova da minha anormalidade. Eu sei, é super pesado ler isso assim, mas é exatamente a sensação que eu tinha crescendo e que eu tenho um pouco até hoje. Os trejeitos de menina. Porque até hoje vai ter algum imbecil que vai chegar pra mim e vai dizer: fala chiclete, fala Jorge, como você olha a unha? Ou vem falar com a vozinha mais fina, ou vem imitar meu sotaque. E aí, pra essas pessoas, e demorou muito pra eu entender, eles acham que eu quero parecer uma mulher. Quando, na verdade, eu nasci com a minha feminilidade aflorada. Então, eu sempre fui essa pessoa. Sempre falei desse jeito. Minha voz sempre foi fina de taquara rachada. Tanto que é engraçado, quando eu assinei contrato com a Record muitos anos atrás, eles me colocaram na fono. A fono queria engrossar minha voz. Sei. E aí, eu me recusei. Sei. Me recusei muito porque eu pensei, quantas gays afeminadas de voz fina tem na televisão? Deve ter alguma gay afeminada lá no interior, num rincão do Brasil, que precisa se identificar. Ao mesmo tempo, isso também virou um trauma. As imitações que fizeram de mim, tudo mais, assim, também mostraram que eu tem meu preço. E nem sempre é um preço que é confortável pagar. Já chorei muito por causa disso. Entendi. Sabe que há um bom tempo atrás, eu acho que eu evoluí muito em relação a isso. Tati me ajudou muito, me ensinou muito. Como eu falei sobre o caso da gente ter uma sociedade escravocrata, nós temos uma sociedade muito homofóbica também, né? Muito machista. E eu me perguntava assim, por que os gays dão pinta? Não basta dar bunda, tem que dar pinta? Né? Isso é extremamente preconceituoso. Muito. Eu falava isso no show, no meu show. O pessoal ria e tal, né? E depois é a coisa da escolha. Mas será que é um chamariz? Será que o cara faz isso para se colocar, para ele mostrar o lugar dele? Pra identificar, né? Identificar na sociedade. Gay, imagina, exatamente. Não, cara. A pessoa nasceu assim. A pessoa nasceu assim.
né? Até E eu, porque nem todo- diante do Até porque nem meu todo preconceito... gay dá a bunda, tá? Oi? Nem todo gay dá a bunda. Eu sei disso. Tem o gay ativo e hoje em dia tem gay que não gosta nem de penetração. Tem o gay guine. Gay o quê? Guine. Você nunca ouviu Guine? falar em guine? Não. Ih, menino, vou te atualizar. É gay que não gosta de penetração. Gosta, assim, de frottage ou edging. Gosta, assim, do roça-roça. Frotagem é luta de espada, Luta né? de espada, ou roça-roça, Aham. ou mão amiga junto. Chama broderagem. 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 Em inglês chama down low. Sério? São homens héteros. Eu achei que você ia falar download. Nossa, Não, é expressão down low. nova. Ah. São caras héteros Sim. que fazem broderagem, muitos casados, e não se consideram É como eles homossexuais. falam, no homo. Exatamente. Não se consideram homossexuais. Né? Imagina. São bi. Sim. Com toda E daí? certeza. Né? Com toda certeza. Cara, cada um na sua, né, cara? Eu acho que é a coisa do respeito, né? De forma como você Coisa quer, como simples. O você pinto é seu, você bota onde quiser e tá tudo certo. Exatamente. Desde que você esteja fazendo com responsabilidade, consensualmente. Já diria uma filósofa que eu adoro. Ela é uma filósofa bem recente. O nome dela é Anitta. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Exatamente. Viu? Desde que você não esteja prejudicando, desde que não seja com bicho, com pessoas que não têm como, né, se defender. Sim. Desde que não seja crime. Exatamente. Resumindo. Perfeito. Definiu muito bem, né? Faz o que quiser, cara. Nossa senhora, que saco, bicho. Bota onde quiser. Nossa. Mas não deixa votar no capitão. Não deixa eu botar onde? No capitão. Meu trauma. Será que um dia tá eu vou muito superar bom esse isso. trauma, Tá gente? muito bom isso. Ai, Cabo Aristides. Vem cá, você trabalhou com a Mama Brusqueta, né? Trabalhei. Eu amo Cara, eu a gosto mamã. dela. Eu amo a mamã. Eu quero trazer ela aqui, só me preocupa essa escada aqui, que ela tá bem debilitadazinha, né? Como de a saúde, mamã né? vai- Ela tá bem agora? Ela tá bem. Eu não falo com a mama faz uns 2 meses, mas não Aham. se briga, só porque tava trabalhando muito mesmo. Vou até ligar pra ela, mas eu acho que ela consegue subir a escada. Sim, de sim. boa, Não, eu tal. tenho contato dela, adoro, é uma querida. Ela é muito fofa. Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito legais. Aham. Eu falei da Mel e da Ellen do Estação Plural, mas assim, a Kátia Fonseca é alguém que me ensinou a fazer Adoro. televisão. A Você tá Regina com ela Volpato. agora, né? Não. A Kátia não- tá você- na Band. Mas você não tá na Band? Não, tô na Gazeta. Ah, tá. A Regina Volpato, a Flávia Noronha, o Leão Lobo, o Gui Uzeda, o Tutu. Leão, eu quero trazer aqui também. Eu trabalhei com pessoas muito legais. E ontem mesmo eu tava tweetando sobre isso, que às vezes me dá saudades de umas pessoas que eu paro e me belisco, assim. Eu tava com saudades da Rogéria. Não, Rogéria. Aí comecei a chorar de saudades da Rogéria. é um espetáculo, cara. E comecei a chorar Que de saudades da artista. Rogéria. Que artista, que pessoa. Porque ela ia cara, fazer 82 adorava a anos. Rogéria, Outro adorava dia, eu a Rogéria. Rogéria no humor foi muito importante. Nos Foi. anos 70, com a Gildo Ribeiro, que foi um grande comediante. Eles foram responsáveis por essa virada que deu quando começou Sim. nos 70, a época da liberação, né? E ela no teatro, Até então não se podia falar palavrão no teatro. E ela veio com a Gildo, que era um outro louco, desbocado, e fizeram um show, acho que era Alta Rotatividade o nome do show. Eu amo a Gildo, sabe por quê? Porque o meu primeiro ídolo de infância, meu Deus, aquele entrega de idade, foi o Topodígio. Topodídio, jura? Que ele dublava. Quantos anos você tem? 42. Não dublava, não. Era ele e o Topogígio. Era isso, era Topogígio isso. ficava ali do lado, que era um ratinho. Era isso. Cara, isso eu era criança. Eu era muito criança. Eu tenho era 42. criança, morava aqui em São Paulo, isso foi por volta de 69. Você deve ter pego um... 83 eu nasci, né? Mas eu peguei o Topogígio. Teve um revival, de manhã, então, do Topogígio? De manhã tinha Topogígio. Porque eu me lembro que a TV era em preto e branco. E Era uma das minhas primeiras lembranças, já era colorido o Topogígio. Era a E o Gildinha, a Gildinha. Porque o Topogígio é um personagem... Italiano. Um personagem italiano. E o E Agildo... o boneco vendia muito. Não, eu me lembro que eu ganhei um. Falei, ele não fala. Né? Que tinha todo o merchandising dele. Ele fez muito, muito sucesso. O Agildo. Então, dá um Google aí, Topogígio. Vale muito a pena você ver, porque acho que tem vídeo, né? Eu gostava, outro que eu gostava muito quando eu era criança era o Cascatinha. Era do Castrinho, né? Castrinho. Castrinho que fazia o seu Geraldo na escolinha. Ele É. fazia com meu pai, que era Cascata e Cascatinha. É. Que era o meu pai fazia de palhaço, que era aquele pai ao extremo, amava. coruja e o... E já dei dinheiro pro seu pai. Como? Superchat? Como assim? Não, Meu pai não é da época do Superchat. eu ganhei de Natal. E eu amava brincar com isso. Morcego equilibrista.
Que era é isso? o jogo dele de vampiro. Primeiro que eu amava ser pai de vampiro. Eu tinha medo, depois eu passei a As amar. crianças morriam de medo, é. E era um arco que você ia pendurando morcegos com imã. Então você tinha que emendar um morcego no outro, até que pesava e caía. Sabe, tipo um pega-vareta, só que não era pega-vareta. Sim, Então eu sim. botava um morcego, você botava um outro. Botava um morcego. E aí quem derrubasse, perdia. Era o jogo do morcego equilibrista. Mas Meu Deus, que memória Com a imagem dele? Ele tá na caixa. Eu não lembro disso. Ele tá na caixa. O jogo era dele, licenciado pelo seu pai. Olha, Realmente não lembro, cara. licenciado pelo seu pai. Eu também não lembrava. Você Vou me pesquisar. desbloqueou uma memória. Você desbloqueou uma memória em mim. Ah, que bom. Que loucura! Que bom. Vem cá, qual é a última fofoca? Qual é o último lance? Porra, você quer mais? Já falei até que eu lambi bolsonarista, gente. Mas deixa eu ver. Isso é muito bom. Você vai dar um corte. Ai, eu tenho uma fofoca boa. Já que eu falei bolsonarista, eu tenho uma fofoca boa. Mas é uma fofoca antiga. Não importa. Cê Fofoca sabe- é fofoca. Você sabe que eu tenho alguns marcos na minha vida, né? Um dos meus marcos foi... Não é o Marcos Palmeira, não, meu primo, né? Mas eu já fui ver o Pinto no cinema. Tá. Eu ia perguntar onde. Calma, gente. Não, ele é um gostoso. Eu vi que o Olavo de Carvalho um dia tinha tweetado sobre mim. Eu respondi a ele. Mas o que eu amo é que o Olavo de Carvalho, gente, tweetou dizendo que eu era gaysista sem ser gay. Então, já que eu não vou dar uma última fofoca, eu vou dar um último parecer. Eu sou um gaysista sem ser gay, gente. Você trabalha aí com isso. Mas ele entende que embasamento ele teve pra fazer uma Quarta uma série, afirmação astrologia e Pepsi adoçada com fetos. Cara, esse cara é um doente, né? Assim, na boa. Morcegos equilibristas, um jogo arrepiante. Olha seu pai. Agora desbloqueou. Tá vendo? Meu pai, como era bom de negócio, imagina a nota que ele ganhou com esse negócio. Deve ter ganhado. Porra, deve ter ganhado R$2 de mel coado, né? Uma cocada e uma mariola. Se muito. Mas não tem nenhuma mais atual, assim? Não tem. Poxa. Não é possível, cara. Começou a escalação vive pra disso? Fazenda, né? Tá. Você vê a Fazenda? Você gosta? Eu amo reality show. Jura? Você viu a gente no Power Couple? E eu quis perguntar isso, valeu a pena? Cara, Já me olha, convidaram pra Fazenda. foi uma experiência muito legal, assim, ter feito. Foi? Eu não faria de novo. Tá. Tipo, ok, já vivi aquilo. Foi bem bacana, porque é muito louco, cara. Fazenda você não iria? Cara, fazendo um pouco demais pra mim. Porque o que aconteceu com a gente no Power foi que a gente não soube jogar. Porque reality show é treta. Você tem que ser mal. E eu falei, eu vou chegar lá com o meu humor e, eu vou conseguir, né, levar o meu humor e tal. E o público não quer ver isso. Não. Sabe? E teve uma coisa muito surreal que aconteceu, que isso define um perfil de quem vê reality e um perfil de uma sociedade. A gente combinou assim, eu e Tati, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai lá, vai dar problema entre a gente, nós vamos ter conflito, mas vamos tentar levar aquilo realmente como um jogo, uma brincadeira, é um trabalho, mas, né, mas é um jogo. Então vamos nos apoiar, não vamos estressar por causa de aposta, não vamos estressar porque a gente foi bem, a gente era muito ruim de prova, sabe? Teve um amigo meu que quando a gente saiu, ele falou, cara, não dava pra torcer por vocês. Porque a gente já sabia que vocês iam mal nessas provas. Tanto que a gente só ia bem em provas de negócio de conhecimento de casal, essas provas de subir em coisa, com fogo, com cobra. A gente era o... Eu já fui convidado pra Fazenda, tive muita dúvida, porque eu, pessoa física, queria, eu, pessoa jurídica, tenho medo. Pois é. Aí acabou que não rolou. Já ouço reality shows também. Mas tem uma amiga que foi pra um desses reality shows e ela diz assim: gente, eu achei que era assim, era só viver. Não e é, aí, cara. tô Tem que ter lá, tô estratégia. vivendo, mas aí quando eu via, o povo tava brigando, mas tava brigando porque tem que brigar de Você propósito. tem que brigar, você tem que criar conflito, você tem que ser, como você falou, S-C-O-R-O-T-O. Tem entendeu? assim, tem que estar lavando a louça, olhar pro lado e dizer, vamos. Aí sair tretando. Aí o que eu tô te falando do perfil de quem assiste é uma coisa muito surreal. Então a gente conseguiu isso. Né? A gente se apoiava, a gente era carinhoso, teve um conflito aqui, outro ali, né? E aí quando você sai, que você vai ter a repercussão, que você fica completamente fora. É um outro mundo, é um microcosmos ali que você vive. Sim. E você não tem ideia do que esteja acontecendo aqui fora, né? E aí a gente percebeu que a gente tinha um monte de hate porque as pessoas adoraram
a Nádia e o de Black, que viviam se tratando mal, e ela chamando ele de covardes. A Nádia é material perfeito pra reality show. Exato, perfeito. Tanto que você vê, ela teve o seu momento, né? Ela já foi umas 269 vezes pra Fazenda. Pois é, pois é. Mas a Fazenda começou a escalar agora e já tem alguns Isso, nomes. só pra te interromper aqui, pra você Vai. seguir. E nós viramos o casal fake. Fake. E eles, o casal legal, que todo mundo curtiu. E ele chamava ela de falsa, de víbora. Ela chamava ele de babaca, de covarde. São tretados até hoje. Imagino, Eles são tretados até hoje. Separaram, já fizeram alguns barracos. imagino. Eu acho a Nádia uma personagem complexa, sabia? Cara, e ela fez muito bem o trabalho dela. Porque Fez, ela mas virou... às vezes eu não sei se ela... Ela virou... teve mas- um reality deles, né? Às vezes eu não sei se é genuíno mesmo, mas eu não tô chamando a Nádia de falsa. É isso que eu tô falando. Não, é personagem. Pessoas estão lá lavando a louça, se olham e vêm, vamos tretar, e se entendem no olhar. Eu não sei se a Nádia é uma pessoa explosiva, assim, o tempo todo, ou se ela é uma pessoa que sabe exatamente que material dá para o reality show. Eu conheço ela, sempre foi uma fofa comigo, mas nunca perguntei. Quando eu encontrar ela, eu vou perguntar. Mas não tô falando mal não, viu, Nádia? Não explode comigo não, que eu tenho medo. Mas a Fazenda começou agora a escalar e tem o nome que eles estão mais pretendendo é a Márcia Dantas. Desculpe minha ignorância. de quem Ela se era trata. apresentadora do SBT, de telejornal. Sim. E querem que ela seja a nova Raquel Sherazade, assim. Então a Fazenda porque a Fazenda é mais punk do que o... Porque o Power Camp ele é meio que um glamour, né? Dos Acordar às reality. 5 da manhã pra ir tirar leite de não, e vaca, aqueles gente. castigos. E tem essa coisa muito... Você tem que ser mal. Você tem que ser... Sabe? E depois que a gente saiu do programa, que a gente começou a ver, eu não aguentei ver 4 episódios. Falei, bicho, eu sou um babaca. Cara, meu Deus do céu, cara. É muito, muito difícil se ver quando você sai, né? E a gente viu que no primeiro dia, a galera que eles estipularam é o pessoal da periferia e a galera da diretoria. Por causa de um negócio de sorteio de quarto no primeiro episódio, né? E eles fizeram muito bem esse jogo. Fica o vitimismo, que é extremamente importante no reality, né? E começaram com essa coisa de que nós somos a elite, nós somos os burgueses. E a gente se juntou com a Aritana, Maroni. Que eu amo a Aritana. Nossa, a Aritana é uma irmã. Virou Eu amo a Aritana. Inclusive tem essa coisa de, vamos levar essa amizade pra fora, né? A gente falava, isso é hipocrisia, isso é frasezinha feita de reality. Não, ficamos muito amigos, cara. Sim, eu amo a muito, Aritana. ela é demais. Ela teve aqui figuraça e tinha várias outras pessoas também, né? A Thaís Bianca, o Creu. Fizemos realmente uma relação Quando fora. mundos colidem, seu Ptolomeu e Creu. Cara, é muito louco. É muito louco, cara. E no primeiro dia, os caras já estavam com essa armação toda, né? E com pessoas que a gente nunca imaginou, porque a falsidade impera, né? O povo chega treinado. Chega treinado, cara. Estudam. Estudam. Chega treinadíssimo. Cara, a gente foi muito ingênuo nesse sentido. Então, eu na Fazenda, eu ia sair no primeiro dia. Será? Sei lá, cara. Eu ia ter que vir com um personagem muito forte. Eu acho que eu ia sair rápido também, mas eu acho que eu ia tretar. Né? Eu sou anti-treta, cara. Eu odeio treta. Eu também, mas o problema é que a treta me persegue. A treta me persegue, é real. Juro, as pessoas se sentem numa liberdade pra falar coisa pra mim que eu fico passado. Teve um dia que eu tava num restaurante com o meu ex. Aí um cara pediu foto, fiz a foto, aí ele fez assim... Obrigado, vou mandar pra minha esposa, ela te odeia. Caraca. Aí, Coisa estranha. Aí eu falei, ela me odeia por quê? Ela te acha esquerdopata. E você sabe o que eu acho? Aí ele, o quê? Eu acho que você casou errado, passe bem. E aí, essa semana, um cara me olhou assim, eu tava num bar, na rua assim, no bar. E aí, ele me olhou e eu até achei ele bonito, mas assim, não tava paquerando nem nada, que eu tava indo a caminho do banheiro. Aí ele me olhou e parou e falou assim, te conheço em algum lugar. De onde eu te conheço? Eu acho que eu te conheço em algum lugar. E aí quando você descobrir, você me avisa. Porque eu acho muito escroto dizer que eu sou conhecido, Você é porque eu tô na televisão. Você podia falar, acho que é da sauna. Né? Não, isso eu faço com hétero folgado. Já esqueceu? A gente tava se pegando há 5 minutos no banheiro e faço na frente dos amigos, quando chega de um jeito escroto. Mas aí... quando você lembrar, você me avisa, todo fofinho. Ele, não tô dando em cima de você, não.
Falei, só falei porque quando você lembrar. Ai, na hora ai, que pena. Tô indo ali no banheiro chorar e já volto. Ai, gente, para. As pessoas se sentem muito confortáveis. Aí, tá vendo? Se acontece um negócio desse comigo na fazenda, eu não vou engolir. Pois é, eu me sinto confortável também. Você não viu o que eu falei aqui nessa última 1 hora, né? Falou até das dedadas que você levou. Você vê, cara. Se você quiser saber mais sobre dedadas e chucas, ligue para 011 1406 e digite o cupom NISO. Pensei que você ia falar Fefito, cupom Fefito. Ah, não. Você é pós-graduado, né? A minha pós-graduação não vem só com dedada. Vem com dedada, glory hole. Glory hole. Cara, isso é muito bizarro. Pra quem não sabe, aquele lugar onde tem uma parede com um furo. Nunca fiz, tá, gente? Pelo amor de Deus. E a pessoa coloca o membro ali. É. E você não tem ideia do que seja. Não é nem de quem seja. Do que seja do lado de lá. É verdade. Cara, isso é muito louco, velho. Mas olha, nunca eu tenho dois Fefito? recados. Nunca fez? Nunca fiz glory hole. Cara, eu fui na sauna 2 vezes, eu odiei. Glory hole quer dizer buraco da glória, né? Buraco eu fui glorioso. na sauna 2 vezes, eu o odiei. nome é muito bom, né? Glory hole, né? A primeira vez que eu fui na sauna, tinha acabado meu primeiro casamento. Eu resolvi fazer um rito de passagem. Um cara chegou pra mim no Pirocas Bar, que é o nome do bar da sauna. Juro por Deus, chama Pirocas Bar. O cara chegou de toalha, porque na sauna os boy ficam de toalha. E ele chegou pra mim e falou assim, você é rico, né? Eu? É. Você tá na televisão? Você é rico. Isso faz muito tempo, gente. Meu namoro, meu primeiro casamento acabou há 10 anos. Aí eu, não sou não. Não, faz assim. Pega a suíte presidencial aqui da sauna, que eu tô com uns amigos aqui, a gente sobe e faz uma festa. Eu tô com um pendrive cheio de música e a gente fica ouvindo. A única coisa que eu consegui pensar nessa hora foi olhar ele de cima a baixo de toalha e pensar onde está o pendrive. Porque não tem bolso, não tem nada, eu tava pelado de repente, toalha. pendrive seria uma metáfora, né? Não, ele falou que pra tava alguma cheio de coisa que música. você introduz, né? Pra ouvir música. Exatamente. Né? Eu não me dei bem na sauna. Você sabe que uma vez eu passei um período em Nova York, né? E eu malhava numa academia muito top. Dessas academias tipo de franquia. Sei. Enorme. Equinox. Mas enorme, assim. Né? Tinha no país inteiro. E tinha sauna. Aí eu tô lá no vapor, sauna masculina. Tem um cara do meu lado, outro na frente e um outro lá no canto. Aí tô lá, aquelas coisas de sauna, né? Você tá lá. Daqui a pouco, quando eu olho, esse cara tá com a perninha assim levantada, exibindo o membro pro da frente. Aí eu falei, o que eu faço? Né? Fim de costume. Não, aí como eu sou uma pessoa aberta, assim, falei, cara, tá ali, os dois ali, não tá aqui comigo, tá beleza, né? Sim. Aí me distraí, quando eu vejo, já estão os dois eretos e um pro outro. Falo, ou eu entro no clube da PUNHE... Da mão amiga. Ou eu entro aqui, ou acho que tá na hora de sair. O terceiro de lá também já tava, né? Falei, acho que tá na hora de eu sair. Aí nisso entrou uns coroas latinos falando alto, se recompuseram. Aí eu comentei com um amigo meu, ele falou, querido, sauna em Nova York, você pode estar no palácio que vai ter pegação. Não tem essa, né? Eu não sabia. Agora você já fica sabendo aí. Mas na sauna tem sauna, porque eu achava que não tinha sauna na sauna. Porque tem umas saunas que não tem sauna, né? Então, mas tem sauna na sauna. É tipo drive-in, quando tinha uma época do drive-in. Aí você chega lá, o povo tá passando marcha. Não, e não tinha filme. Porque o drive-in é o cinema de carro. Você entra de carro e você assiste uma tela enorme, você fica dentro do carro vendo filme. E tinha drive-in que não tinha filme. Você só ia lá pra passar Era marcha. só o escurinho, era só o espaço, ficava um carro do lado do outro. Mas não, eu nunca fiz glory hole, gente. Talvez eu tenha que me aventurar mais. Quem sabe? Um dia. Mas se você que pretende fazer glory hole, faça PrEP, tá? É importante falar disso. Desculpe, PrEP... Eu tô aprendendo várias coisas aqui. É super importante você saber sobre PrEP, na verdade. E isso não é uma propaganda, eu não tô sendo pago pra isso. Mas tem a ver com prepúcio? Tem... Não, PrEP é um comprimido diário que você toma pelo fim da sua vida. Você não está doente. Ou você pode tomar 2 horas antes de fazer sexo. Esse comprimido é distribuído de graça pelo SUS. Eles já te dão um estoque para 6 meses, assim. E você pode, inclusive, retirar sua PrEP em maquininha no metrô. E para que serve PrEP? Você toma esse comprimido e você tem 99,9% de chances de não contrair o vírus HIV. Pensei que fosse para não engravidar. Não contrair o vírus HIV. Você pode fazer Doxy-PEP, inclusive, que é a PrEP com remédios para também não contrair ISTs. Então, você pode transar sem camisinha, sem medo.
Então, se você for fazer esse tipo de coisa, pelo menos tome PrEP, porque você não se contamina com vírus HIV ou com nenhuma outra IST. Isso está disponível para homens e mulheres de graça no SUS. É, de verdade, uma coisa muito legal, que tem que ser mais difundida entre os héteros. Todo gay hoje em dia faz PrEP. A camisinha vai voltar, assim, em algum momento. Claro que tem que se cuidar com ISTs e tudo mais, mas vai voltar a ser em algum momento uma coisa mais anticoncepcional. Porque a epidemia de HIV tá perto do fim. Pelo menos na nossa comunidade. Tá bem controlada, né? Tá bem controlada e agora vai sumir. Porque 99,9% de chance de não contrair significa que não existe o 0,0001%. Entendi. É basicamente o jeito da indústria farmacêutica assegurar. E é distribuído pelo SUS, portanto é de confiança. A pílula que eu tomo todo dia é Tadala, né? Você toma todo dia? Ah, tá, sempre precisa. Todo dia antes do coito, né? Coito. É aquela coisa, se é pra envelhecer, vamos envelhecer com cabeça erguida, né? É, melhor coisa. Dignidade, né? Dignidade já Né? diria Leão Lobo. Agora, esse negócio de 99,9, eu achei engraçado. 99,9 tem aquelas coisas antisséptico, coisa pra bactéria, né? Mata 99,9% das bactérias. Por que não bota mais 0,001 e faz 100%? Porque não pode, porque não, né? Vai que não mata tudo, né? É exatamente isso. Né? É exatamente isso. Querido, vou te falar, esse papo foi sensacional, hein? Eu também amei! O meu último recado é proteja seus amigos LGBTs, tá? Embora a gente esteja num momento muito mais confortável no mundo, a vida podia ser muito mais fácil pra quem é da minha geração ou da geração seguinte, se não tivesse sofrido tanto bullying, tanto preconceito. Então você não precisa ser LGBT pra defender um LGBT, você só precisa ser um bom aliado. Lindo. Agora, só uma curiosidade que eu ia falar no início, eu esqueci. Você estava marcado aqui comigo tem umas 2 semanas, né? Eu fiquei trancado em casa. E aí tô aqui, falei, pô, que deixa Fefito, cara. Eu falei, tá vindo? Você deve ser horrível receber, né? Volta e meia dublagem, eu recebo assim, tá chegando? Eu falei, cacete, eu esqueci. Né? Tá chegando, é de matar. Aí você falou, cara, tô preso em casa, minha funcionária saiu, me trancou a porta, eu tô preso em casa, torcer pra não ter um incêndio nessa hora, né? Total. E aí, o que aconteceu hoje? Eu vindo pra cá, Ficou preso em quando casa. eu vou sair, cadê a chave? Minha filha saiu de manhã, ela deve estar com 3 chaves na bolsa pra escola, porque as outras 2 sumiram, e me deixou trancado em casa. E eu liguei pra cá e falei, cara, não vai rolar, porque eu tô preso em casa, né? Aí o Máfia, nosso diretor, falou com a maior tranquilidade, chama um chaveiro. Sabe quanto é um chaveiro pra abrir uma porta? Quanto? Coisa de 200 pau no mínimo, né? Jura? Aí a Tatia, que é uma gênia, falou, cara, liga pra escola, que eu não tava conseguindo falar com ela. Liga pra escola, explica a situação, pede pra ela deixar a chave com segurança, você pede um Uber Moto desse, ele vai e pega e traz aqui. Custou R$6,20 o Uber Moto, né? Melhor que R$200. Com certeza. Você vê que conselho legal que ele me deu, né? Simples. Eu chamo o chaveiro. Amigo é coisa pra se guardar. A equipe já tá vindo, né? Amigo é coisa pra se guardar. Com certeza. Não, e você vê Debaixo de 7 chaves. inconsciente, literalmente, né? No caso de 3 no meu, né? No meu inconsciente, eu falei, vou me vingar do Fefito agora. Eu falei pra você, Quase você que tem eu crédito. não avisei. Falei, deixa ele ir pra lá, e quando ele tiver chegado lá, eu aviso. Não vou conseguir porque estou trancado em casa. Eu tava maior esperança, gente, se ela tadinha tava voltando pra me destrancar. Cara, Mas agora eu tenho fechadura eletrônica, não vai acontecer mais. Não, e você não sabe da maior. Vou confessar mais uma coisa aqui. Eu esqueci de pagar uma conta de água lá de trás. Cortaram minha água. Tava sem tomar banho há 3 dias. Antes de vir pra cá, eu tomei, tá? Todo mundo em casa assim, cara, com cuia, com eu pegando água na torneira do vizinho. Já tomei muito. Cara, um mico, assim, um mico. E tava o cara, a Sabesp, ia lá hoje para ligar a água. 8 horas da manhã, toca o interfone, quem é Sabesp? Eu, graças a Deus. Vou cheiroso. Cadê a chave? E você sabe que se não vem hoje, vai lá saber quando vem de novo, né? É mais um dia sem água. Sorte que eu moro em casa e o registro fica do lado de fora. Eu pedi para uma vizinha abrir, eu atrás da janela. Oi, tô preso aqui, mas pode religar aí e tal, cara. O cara, tá bom, patrão. Comédia, gente. Isso vai dar uma série. Comédia. Dá uma série de terror, né? Eu amei, gente. Eu amei. Dá suas redes aí, Fefito. @Fefito, gente. Se você não votou no Capitão e quiser, sei lá, ter uma experiência, me procura. Louca, não. Não, melhor é se votou. Fefito. Se votou é melhor. Me traumatiza de novo. Né? Beijo, Tati. Acho que não é você que vai sair traumatizado dessa, viu?
Eu né? sei fazer um bom lalá. Tchau, Niso. Lala Land. Olha só, Fefito, aqui o nosso nisológico é um zoológico humano. Aham. Se você não fosse gente, que bicho você seria? Porque todo ser humano se identifica com um bicho. Ah, eu seria um viado. Que bicho você seria? Eu seria um viado. Bom, pedir pra você imitar um viado é pleonasmo, né? É redundante. Imita É um viado. totalmente redundante, porque eu Imita não um sei. viado. Um viado bicho. Poxa, eu vou ter que cantar alguma música de Bambi? Porque eu não sei imitar um viado, não. Bambi não tinha música, não era Eu quase- musical. Então, por isso, eu tô assim... Gente, eu não sei imitar. Eu quase fiz um mé de ovelha. Será que eu quero ser uma ovelha? Faz aí então, porque eu acho que o viado ele faz mé, né? Ah, não, que ele faz a chuca antes. Mé. Nossa, que imitação fantástica. Foi fantástico. Não, e assim, com uma disposição, Foi né? Com uma boa fantástico. vontade, né? Foi fantástico, gente. Um mé. Foi quase o show da vida. Obrigado, querido. Obrigado eu demais. amei. Obrigado demais. E obrigado também a você por ter nos assistido aqui. Ficar sempre de olho, temos sempre grandes figuras aqui no Nisológico. E você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Até mais.